Olá, crianças da creche obscura do tio Lu. Vocês já ouviram falar sobre satanismo, mas talvez não conheçam o seu maior propagador. Um homem cheio de mistérios, maldades e desejos obscuros. Ele nasceu em 1875 e morreu em 1947, deixando uma legião de seguidores que o consideram o maior sacerdote satanista do mundo. Dono de uma personalidade forte, o inglês Aleister Crowley foi nomeado pela imprensa inglesa como o pior homem do mundo. Ele tinha tudo para ter uma vida boa, mas preferiu investir o seu curto tempo aqui na Terra para servir aos demônios e praticar bruxaria, a sua maior paixão. Ele é considerado o maior mago de todos os tempos e talvez tenha sido o único ser humano a ter contato com muita intimidade com o próprio Satanás. Crowley se dedicou de corpo e alma a desvendar os segredos e mistérios do satanismo, indo a fundo na sua busca, não se limitando por nada, derrubando todas as barreiras, experimentando todas as facetas da alma humana e do ocultismo, de todas as formas. Em seus rituais, ele sacrificava animais, seres humanos e inclusive crianças. Os rituais de Crowley eram conhecidos como missas satânicas. A maioria dos rituais satânicos praticados hoje foram criados por ele. Os demônios revelaram a ele pessoalmente todas as instruções necessárias para cada feitiço. Em seus livros, ele ensina como fazer rituais de pacto, rituais de invocação, rituais de adoração a Satã, rituais para matar os seus inimigos e muitos outros. Assim como existem muitas igrejas evangélicas, também existem muitas vertentes da igreja satanista, mas a principal delas foi criada por Crowley. Aleister Crowley foi o maior satanista e maçom da era moderna. Nunca escondeu o fato de que servia ao seu senhor, Satanás. Era tão maligno que a sua própria mãe o chamava de a besta do Apocalipse. Muitas vezes, ele próprio se chamava por esse nome e pelo número 666. Crowley criou um sistema híbrido de magia negra que está ativa até os dias de hoje, uma religião chamada Telema. Esta seita é a mãe do ocultismo e das entidades diabólicas espalhadas pelo mundo, inclusive a maçonaria e os Illuminati. Faze o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Este era o tema da religião deixada por Crowley, que inclusive inspirou a música Sociedade Alternativa de Raul Seixas, que era um dos seus seguidores mais fiéis, até ser morto pelos Illuminates. Número 666 chama-se Aleister Crowley. Falaremos sobre isso em um outro vídeo. A seita de Crowley pregava liberdade total para o ser humano e apoiava a ideia de que qualquer pessoa podia ser o que quiser e fazer o que quiser, ainda que fosse maldade. Veja um trecho extraído do livro da lei escrito por Crowley. Não há Deus além do homem. O homem tem direito de viver a sua própria lei, de viver da maneira que ele quiser, de trabalhar como ele quiser, de brincar como ele quiser, de descansar como ele quiser, de morrer quando e como ele quiser. O homem tem direito de comer o que ele quiser, de beber o que ele quiser, de se abrigar onde quiser e de se mover como queira na face da terra. Ou seja, se quiser roubar, roube. Se quiser matar, mate. Quer estuprar, estupre. Se existe uma razão para que você faça qualquer coisa, então faça. O que importa é os seus motivos pessoais. Perceba que a música Sociedade Alternativa de Raul Seixas fala exatamente isso. Confira um trecho. Então
Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Para Crowley, cada pessoa tinha seus motivos para fazer suas maldades, sejam elas quais forem. Os pensamentos malignos de Crowley inspirou o autor da Bíblia Satânica, que foi escrita em 1969. Veja este pequeno trecho que se encontra no capítulo 3 da Bíblia Satanista, inspirada pelos pensamentos diabólicos de Crowley, que desejava com todas as suas forças contrariar o cristianismo e blasfemar contra Deus. Amar ao próximo tem sido dito como lei suprema, mas qual poder fez isso assim? Sobre qual autoridade racional o evangelho do amor se abriga? Por que eu não deveria odiar os meus inimigos se o meu amor por eles não tem lugar em sua misericórdia? É natural aos inimigos fazer o bem a todos? E o que é o bem? Odeie seus inimigos na totalidade do seu coração, e se um homem lhe der uma bofetada, dê-lhe outra. Quem mostra a outra face é o cão covarde. Devolva golpe por golpe, desprezo por desprezo, ruína por ruína. Faça de si mesmo o terror do seu adversário. Observe que a Bíblia satanista rebate todas as ideias de bondade e perdão deixadas por Jesus Cristo. Crowley foi o principal apóstolo de Lúcifer e pregador do evangelho satânico. A Bíblia satânica foi 100% inspirada nos pensamentos e discursos de Crowley, onde o ódio fala mais alto que o amor. Falaremos sobre a Bíblia satânica em um outro vídeo. Continuemos a falar de Crowley. Crowley queria levar a maçonaria mundial de volta às suas raízes Illuminatis alemãs e, pelo visto, conseguiu o seu objetivo. Para ele, a maçonaria não poderia estar de fora dos Illuminatis, pois as duas organizações foram criadas pelo seu mestre, Lúcifer. Ele teve uma forte influência na cultura do século XX. Muitos artistas o achavam fascinante e propagavam suas ideias e mensagens explícitas e subliminares. Os primeiros a citar Crowley em sua obra foram os Beatles. Por serem britânicos, os 4 membros da banda acreditavam que Crowley era uma personalidade influente, o bastante para ser colocado na capa de um dos seus principais discos. Isso possibilitou que os próximos artistas tivessem conhecimento da obra do pai do satanismo, que fazia uma boa combinação com a rebeldia promovida pelo rock and roll. O cantor Ozzy, conhecido mundialmente por ser um artista satanista assumido, fez uma composição em homenagem a Crowley, chamada Mr. Crowley, na década de 80. Crowley estava convencido que encarnava uma era mágica que substituiria o cristianismo no mundo inteiro. Passou grande parte dos finais da sua vida procurando a meretriz da Babilônia, que em sua opinião seria a sua esposa e que ela lhe daria um filho, que seria o anticristo que dominaria a terra. Crowley viajou para o Egito e passou muito tempo por lá para estudar sobre as entidades egípcias e praticar magias antigas. O demônio Horus, uma das mais temidas figuras mitológicas do Egito, conhecido como deus da guerra, se manifestou várias vezes a Crowley. Tudo começou quando Crowley se casou com a sua esposa e a levou para passar a lua de mel em Cairo, capital do Egito. A esposa de Crowley recebia a entidade em seu corpo, e era assim que ele se comunicava com este perigoso demônio que o inspirou a escrever alguns dos seus principais livros. Por isso, o Olho de Horus se tornou o principal símbolo do satanismo mundial. Crowley herdou uma imensa fortuna e usou seu dinheiro para publicar seus livros satânicos, espalhar o evangelho do diabo e construir escolas de magia negra pelo mundo. Liber Oz é a obra máxima de Crowley. Este foi o seu livro mais vendido. O conteúdo do livro foi ditado por uma entidade que se manifestou pessoalmente ao bruxo, e Crowley o desenhou
colocando a sua imagem em uma das páginas do livro. Este demônio deu pessoalmente a Crowley este símbolo, que é hoje uma das principais simbologias do satanismo moderno. Este livro também inspirou o filme Mágico de Oz, que traz conteúdos satanistas. Observe as mensagens subliminares em algumas cenas desse filme que parece tão inocente. Veja, o cenário do filme é 100% calculado, nada é por acaso. Agora vem a parte mais intrigante. Observe esta cena. Conhece esse personagem? Lembra alguém? Sim, ele se parece com o demônio desenhado por Crowley em seu livro. Seria uma coincidência? Este filme, O Mágico de Oz, foi feito em homenagem ao demônio Horus, que transformou Crowley em o maior satanista de todos os tempos. Com essas evidências, você pode comprovar a influência do pai do satanismo na arte do século XX. Esse foi o resumo da história de um homem que dedicou a sua vida para o mal. O peso das suas ações e palavras até hoje interfere no mundo e o seu número de seguidores não para de crescer. O satanismo é perigoso, pois transforma seus adeptos nos piores homens do mundo. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal.